Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui para falar de futebol novamente, falando um pouco da Libertadores da América, mas você sabe, antes de começar o vídeo, peço para você vir aqui, deixar o seu like, deixar a sua inscrição. Agradeço a todo mundo que tem ajudado, batemos os 300 inscritos no canal. Fico bem feliz com esse crescimento, vamos continuar, que vocês obviamente continuem gostando e continuem me ajudando. E é isso, bora pro vídeo. Tô aqui para falar do Flamengo e Olímpia. E óbvio que vocês sabem que a Libertadores voltou, já tinha feito o vídeo sobre o Fluminense e Argentino Júnior. Agora tô aqui para falar do Flamengo e do Olímpia, que também se enfrentam pelas oitavas de finais, o primeiro jogo. E também é um daqueles jogos chatos. O primeiro jogo vai ser no Maracanã, então realmente vai ser Flamengo e Olímpia, e depois Olímpia e Flamengo. São times diferentes, que atacam de maneiras diferentes. O Flamengo é um time que tem como característica o trato mais com a bola, ficar mais com a bola. E isso até pelos jogadores que tem. Não tem nem sido... Apesar do Jorge Sampaoli é um cara que gosta da posse de bola, eu ainda não consigo encontrar um bom trabalho do Sampaoli à frente do Flamengo. Tem no máximo 3 jogos que jogou muito bem no seu padrão. Eu tenho visto, na verdade, os jogadores que são muito bons pegando as rédeas da partida e fazendo o que eles gostam de fazer, o que eles sabem fazer de acordo com as suas características. Então, e é um time que sem a bola sofre, porque é um time que tem jogadores com muita qualidade, então na hora da marcação vai ser mais difícil. Já o Olímpia é um time muito mais direto do que o Flamengo, é um time mais rápido, no sentido da rapidez de buscar mais rápido as jogadas, né? Que usa muito as laterais do campo. Tem jogadores de certa qualidade, mas obviamente não se compara ao Flamengo. E o Olímpia também tem uma bola aérea muito legal. Vai ser um jogo bastante interessante. Os times eles têm já alguns confrontos entre si. Ao todo são 16, com 7 vitórias do Flamengo, 5 empates e 4 vitórias para o Olímpia. Ou seja, o Flamengo leva vantagem em relação a esses jogos. Eles jogaram já pela Libertadores, Mercosul e Supercopa Libertadores. Eles já se enfrentaram em mata-mata, já se enfrentaram na fase de grupos e em primeira fase, né? O mata-mata foi poucos jogos e o que tem mais jogos realmente foi a fase de grupos. E um dado interessante é que o Olímpia nunca ganhou no Maracanã. Tem 4 empates e obviamente isso é um fato relevante, porque apesar de nunca ter ganho no Maracanã, ele vai decidir em casa, que é uma coisa que o Flamengo não tem muito costume. O Flamengo geralmente resolve seus jogos em casa. E em compensação, o Flamengo na última partida que teve contra o Olímpia no Maracanã fez 5-1. Então fica aquele jogo engraçado, que o Olímpia não ganha no Maracanã e decide em casa, que é muito forte. O Flamengo é um time que não tem costume de decidir fora e vai decidir, mas em casa tem jogado bem. E inclusive no último jogo fez 5-1 no Olímpia. Então são algumas coisas engraçadas do futebol, fora a diferença dos elencos, que é muito grande. Inclusive o Flamengo é top 3 da América do Sul, né, junto com Palmeiras e River Plate. Então assim, qualquer um aqui em relação ao elenco com o Flamengo vai levar vantagem, porque hoje, acho que hoje é até top 1, né, se for parar para pensar em termos de elenco, é top 1 do Brasil e da América do Sul. Como chegam as equipes, o Flamengo ele chega às oitavas vindo do grupo A, é o atual campeão, junto com Racing, Nublense e Alcas. É um grupo bastante acessível, mas apesar de ser acessível, o Flamengo sofreu nesse grupo, que foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, porque obviamente o Flamengo tem um grande time jogando, um detalhe é que os cabeças de chave na Libertadores, os 2 últimos jogos da fase de grupo é em casa, então assim, ainda tem essa vantagem a mais. E o Flamengo mesmo assim sofreu um pouco para passar de fase, mas passou em segundo, o Racing passou em primeiro, fez alguns bons jogos, mas também teve alguns jogos complicados que de certa maneira ele quase se enrolou, então passar em segundo foi ruim, porque vai decidir os jogos fora de casa. Teve 3 vitórias, 2 empates e uma derrota para o Alcas, que inclusive foi a única vitória que o Alcas teve na competição.
O Flamengo também vem de uma ótima sequência, são 10 jogos sem perder, vem de bons jogos contra o Grêmio, contra o Atlético Paranaense, está em segundo no Brasileiro, está nas semis da Copa do Brasil, ganhando o primeiro jogo contra o Grêmio na Arena do Grêmio, então assim, tem boas condições, joga menos que pode, é verdade, pelo menos é o que eu considero do que esse time pode tirar e do que o São Paulo pode tirar desse time, mas obviamente joga bem e tem crescido, assim, cara, uma coisa que outros rivais, todo mundo inveja o Flamengo de certa maneira, é o momento decisivo e os jogadores que tem, porque a gente sabe que na hora da decisão esses caras aparecem, vou falar um pouco disso mais aqui embaixo. Já o Olímpia, ele também fez uma boa fase de grupos, vem do grupo H, e assim, obviamente é um time com muita história, um time que enfrentou uma fase de grupos até fácil, tinha até bons confrontos em relação a nível, né? Tinham obviamente times piores do que ele, enfrentou o Atlético Nacional, o Patronato e o Melgar, fez uma fase de grupos muito tranquila, mas era fraca, né? Não fica muita comparação, porque a gente sabe que, obviamente, das oitavas para cima, a coisa fica mais apertada, né? O calo fica maior e a gente sabe que tem que ter qualidade e assim, é uma equipe que tem muita história, isso, de certa forma, ajuda o time. E, em compensação, apesar de ter feito uma fase de grupos bem tranquila, ela fez sua parte, né? Porque às vezes a gente vê um grupo ruim e o time não faz sua parte, acaba se embananando, fica de fora ou passa em segundo. Não foi o caso do Olímpia. Tem a segunda melhor primeira colocação, só ficou abaixo do Palmeiras em relação à conquista de pontos. Teve 4 vitórias e 2 empates, ou seja, está invicta na competição até o momento. É um time que é muito chatinho, mas tem uma fase atual muito ruim. Os últimos 5 jogos teve 3 derrotas e 2 empates pelo Campeonato Paraguaio e pela Copa Paraguai, né? Deixando claro, está em penúltimo colocado no Campeonato Paraguaio com 1 ponto e é o 11º de 12 times, mas pode ser que consiga virar a chave contra o Flamengo por jogar a segunda partida decisiva dentro de casa, por ser contra uma equipe grande que o time vai ter que se provar e realmente vai ter que se provar, principalmente fora de casa. É um bom time, como eu falei, não é um dos melhores da competição, mas está entre um dos mais tradicionais e isso, de certa maneira, pode trazer um pouco de, talvez, maiores chances, não sei. A gente sabe que a Libertadores tem toda uma mística, né? Falando de jogadores que podem ser importantes e de certa forma serão para esse confronto, começando pelo Olímpia, eu boto o Guilherme Paiva, que é um centroavante muito bom, tem 4 gols na competição e 1 assistência, é aquele cara de área mesmo, é um cara forte, mas não é nem tão lento, é um cara que tem botado a bola para a rede, vai ser bastante importante porque a equipe, de certa forma, focaliza os gols nele. Obviamente, as jogadas geralmente são trabalhadas para o centroavante, né, de maneira geral, então é um cara que tem sido muito bom nesse quesito de gols e tem sido abastecido, que também é uma ótima coisa, né, para o time. Também destaco o Fernando Cardoso, que é um meia, né, meia direita, tem 3 gols e 1 assistência na competição, é muito bom jogador, tem chamado a atenção. O Alejandro Silva, que pode jogar de lateral, de meia, de ponta, de atacante, tem 1 gol e 3 assistências. Para quem se lembra, o Olímpia jogou a final contra o Atlético Mineiro em 2013 e ele estava no time do Olímpia naquela ocasião e inclusive ele fez uns dos gols na final e é um cara que também cobra muito bem pênalti. Também destaco o Richard Ortiz, é o capitão, um bom jogador, volante do time, um cara que é muito bom na marcação e com certeza vai trazer algum problema para os jogadores, principalmente do meio do Flamengo. Já os jogadores importantes que chamam a atenção do Flamengo é que cabe quase o time inteiro, né? Se fosse para falar de cada um certinho, com certeza cabia o time inteiro, que obviamente muita qualidade. Começando pelo Pedro, que é um cara inclusive que está tendo uma polêmica aí em relação a ter sido agredido, né, pelo membro da comissão do São Paulo, que inclusive não faz mais parte da comissão. É um cara que foi o último artilheiro da Libertadores, tem 3 gols na competição e 1 assistência nessa temporada. Um cara que decide jogos, mas tem sido reserva, né? Também é importante mencionar. Ele, o Gabriel Barbosa, que tem 2 gols, não está na sua melhor fase, não é a sua melhor Libertadores, mas decide jogos, gosta de jogo grande, é um cara que gosta da competição também, então pode fazer e faz a diferença quando precisa.
Também bota o Arrascaeta, que tem uma assistência na competição, mas vem jogando demais nos últimos jogos, principalmente Copa do Brasil e Brasileirão. A gente tem visto ele jogando muito bem, como sempre também, é um cara muito regular, e é o melhor jogador do Brasil e um dos melhores, se não o melhor também da América do Sul, se juntar todo mundo. E eu coloco aqui, eu gosto de colocar um cara de defesa e gosto muito do lateral Wesley, lateral direito, tem um gol na competição, o gol inclusive contra o Racing no Maracanã, vem jogando muito, fez um jogo importante contra o Atlético Mineiro no último final de semana, um cara com muita força física e vem atuando quase como um ponta direito da equipe, né? Porque realmente é um cara muito ofensivo, é novo, é forte e tem tudo para fazer uma grande competição, dependendo de onde o Flamengo chegar. Eu vejo o confronto muito forte, mas o Flamengo também é favorito, porque obviamente tem uma equipe melhor, vai jogar o primeiro jogo dentro de casa. Inclusive, deixa aqui no comentário se você prefere jogar o primeiro jogo dentro de casa ou fora. Eu particularmente prefiro jogar o primeiro jogo dentro de casa, porque eu acho que de certa maneira você pode encaminhar mais a classificação e seu adversário, né, ainda mais se você fizer um bom resultado, nem que seja 1-0, o seu adversário no próximo jogo dentro de casa é obrigado a pelo menos fazer um gol. E caso não faça um bom jogo, a torcida ainda pode contribuir com o seu time, vaiando o time ou mesmo assim não apoiando tanto. Então acho que pode ser, para mim, né, uma coisa boa. Mas acho que o confronto em si é muito forte. O Flamengo é muito favorito pelo elenco, mas realmente jogar a decisão lá no Defensores del Chaco, no Paraguai, é muito complicado, porque é um estádio muito chato de se jogar. A seleção brasileira geralmente sofre lá, porque realmente é muito difícil, é muita gente e os caras cantam e gritam o tempo inteiro. Mas a gente, como eu falei no outro vídeo, né, a gente tem que diferenciar se é favorito e que já passou. O Flamengo não passou ainda, mas é favorito porque tem mais condições. Temos 2 tricampeões aqui nesse confronto, 6 taças em jogo, 3 para cada, obviamente, times campeões mundiais, times que têm muita história, o atual campeão, o que é o Flamengo, então sim, vai ser um baita jogo, muito respeito de todos os lados, o Flamengo respeita muito o Olímpia, obviamente respeita muito o Flamengo, acho que o Flamengo avança e é favorito, mas a gente sabe que futebol é jogado. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima.